Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma palestra aqui do ciclo da Semana do Clima, que nós da Mauá estamos organizando em celebração à COP27, né, para trazer à luz esse debate sobre mudanças climáticas para os alunos de engenharia. Nós estamos agora na última palestra com o Carlos Lacerda, do Instituto Coral Vivo. Ele fala agora de Arraial da Ajuda. O Instituto Coral Vivo é uma das instituições assim mais admiráveis para a preservação costeira, que produz ciência de qualidade, também tem um trabalho social muito forte. E o Carlos aqui vai nos falar um pouquinho sobre o Instituto, também sobre a importância dos recifes coralinos, né, que é a região onde eles atuam o maior banco de coral do Atlântico Sul, né, a região de Abrolhos, e também sobre as unidades de conservação, a importância delas para a preservação dos oceanos, né, e como que elas podem atuar como podem servir de política para a remediação das mudanças climáticas. Muito obrigado por ter aceito o convite, Carlos. A palavra é sua. Boa noite, obrigado, Leonardo, pelo convite, né? É uma satisfação poder contribuir aí com o evento de vocês e acho também bem especial a situação pelo ser um público, né, que geralmente não é o que nós estamos habituados a trabalhar, né? A fazer esse tipo de apresentação, mas muito feliz por isso, porque todos têm tudo a ver, né, com a questão do meio ambiente. Então, vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre a palavra que resume muito isso, é a conectividade, né, tanto ecológica quanto social. Então, é importante, acho a oportunidade muito importante por causa disso também, para mostrar como todo mundo pode contribuir, né, e todo mundo faz parte dessa questão do meio ambiente, né. Tudo tem. Então, obrigado pelo convite mais uma vez e só vou pedir aqui como é que eu tenho que compartilhar aqui, não é isso? Minha tela? Isso, acho que deve estar aparecendo para você embaixo no Zoom um ícone Share verde. screen, né? Tá. Isso, Oi? foi, aqui já aparece. Talvez só tenha que entrar no modo de apresentação, mas o PowerPoint já vejo. O meu aqui tá com apresentação já, não sei se para vocês ainda não foi. Esse tempo eu fiz uma também assim e deu um pouco de problema. Tá. Mas, enfim, posso começar então ou tem que ajustar alguma coisa aqui? Aí não Aqui, foi, né? não, ainda tá só com os slides separados aqui. Espera só um minuto, então. Tá bom. Vou tentar de novo. Deixa eu lembrar qual foi o comando que... Pô, Leonardo, até agora... Deixa eu ver aqui. Talvez aqui no alto aqui da sua tela tem essa seta no formato circular, tá vendo? Para atualizar. Do lado direito dela tem um ícone que acho que se você clicar entra na apresentação. Tá vendo minha tela agora? Não, né? Não. Tá, né? Porque eu saí do... Ele não tá... Ele tá minimizado, sabe? Peraí. Esquisito. Peraí, eu vou parar de compartilhar. Pronto, voltou. Deixa eu tentar aqui de novo. Optimize.
não tá indo ainda, né? Aqui para mim Não. tá. Mas fica muito ruim de vocês verem. Melhorou? Qualquer coisa, tenta. Eu não sei se tem que compartilhar a tela aqui, ó, eu também não vou conseguir te ajudar muito. Mas qualquer coisa pode apresentar sim. Acho que em último caso, para não te atrapalhar. Não é. Dá para ver os slides, né? Dá para ver. Tá. Bom, acho que o tema da apresentação você já comentou, né? Muito bem. Então, a ideia é falar um pouco da nossa zona costeira, né? O Brasil é extremamente rico nisso, como você comentou, no Atlântico Sul, né? Ou seja, no Oceano Atlântico, da linha do Equador para baixo, o Brasil é o único lugar que abriga aí, no caso, esses recifes de corais aí verdadeiros e que é um ambiente de maior biodiversidade dentro do oceano, né? Então, realmente a gente tem um tesouro, vamos dizer assim, biológico aqui como patrimônio nosso, né? Então, vai falar um pouco de como está, né? Onde se localizam as principais ameaças, como que as unidades de conservação que contemplam esses ambientes vêm funcionando ou não, né? Nesse papel e falar um pouco sobre isso que às vezes também não é de uma forma simples, também às vezes não é um tema que a maioria está familiarizado, então vai ser legal também para apresentar um pouco sobre esse ambiente para vocês. Bem rapidamente, tá, sobre o Coral Vivo, então agradeço também pelo né, os elogios aí ao nosso trabalho, realmente é um projeto que ele vai fazer 20 anos ano que vem, então ele nasceu no Rio de Janeiro, realmente no Museu Nacional, e veio para Porto Seguro aqui, construiu uma base de pesquisa, né, conseguiu um apoio do Ecoparque, que é um parque aquático, né, que também tem mais de 20 anos e abrigou o Coral Vivo na época lá, e permitiu que a gente viesse crescendo, né? Então, hoje a gente tem uma base de pesquisa aqui com laboratórios e viveiros, onde recebe pesquisador aí do Brasil inteiro, e desde 2006 começou a trabalhar com alguns contratos junto à Petrobras, onde né, teve um acesso aí no caso a mais recursos e permitiu deu um salto assim em termos de qualidade das pesquisas e das ações que vem fazendo. Carlos, Como... só um minutinho, Oi, desculpa te interromper. Você chegou a mudar de slide ou não? mudei, não mudou aí não? Aqui não mudou. Velho, então peraí. Pô, desculpa, cara, eu sou bem lerdo aqui para esses negócios. Não, Deixa eu fica ver. tranquilo. Mas será que eu... Peraí. Eu vou tentar de novo aqui parar de compartilhar. Cara, foi que aconteceu isso, só que eu não lembro qual que era o comando que... Vou selecionar um negócio aqui para ver se vai. Agora eu vejo o slide mesmo. Tá ótimo. Não, então beleza, que bom. Então, bom, voltando ao que eu falei, né? Então a gente trabalha hoje com... Agora quem não consegue mudar sou eu. Oh, meu Deus. Enfim, pronto, mudou. Hoje o projeto ele atua em 4 frentes, né, principais norteadoras. Isso também já está mudando, mas enfim, como você falou, é bem multidisciplinar. Então tem um lado forte de pesquisa que até pela semente mesmo do projeto que foi dentro uma linha de pesquisa, né, do Museu Nacional que acabou se desenvolvendo e virando um projeto de extensão. A pesquisa é feita com uma rede de pesquisadores aí de 14 instituições nacionais, né, desde o Rio Grande do Sul até o Ceará. Tem a rede de educação também, faz bastante trabalhos em escolas, políticas públicas, principalmente atuando em conselhos gestores, né, que a gente tem um mosaico de unidades de conservação aqui na nossa região, no sul da Bahia. Então, a gente já faz parte de 8 conselhos, assim, nem consegue participar demais, porque realmente é uma atividade que demanda bastante, mas extremamente importante, né? E comunicação e sensibilização, que envolve desde a produção de materiais, né, didáticos e enfim,
que contribuam, né, com a divulgação do conhecimento, como também a atividade de sensibilização junto a diferentes setores. Geralmente, essas áreas, a gente tenta trabalhar de uma forma bem conjunta, ou seja, você pega um tema tipo lixo no mar, e aí a gente tem trabalhos desde de pesquisa que vem a contemplar a rede de educação e que gerem conhecimento, formação local que possa ser aproveitada nas reuniões de gestão junto às políticas públicas, e ao mesmo tempo que você faz um trabalho de comunicação e sensibilização com esse tema. Então, é um modelo que é importante, né? Eu falo um pouco das segurança da conectividade, mas realmente as ações, cada vez mais, elas vão ter que ser pensadas, cada vez mais parcerias são importantes serem feitas, porque os impactos, né, eles também ocorrem dessa forma, né? Não é só uma coisa que causa um dano, né? Geralmente é a soma de vários fatores, então é importante que a gente possa combater isso também, dando as mãos aí para vários aliados, né? Tanto de conhecimento quanto de qualquer outro tipo de sabedoria aí. Para falar, uma coisa que é importante também, né, para a gente entender como que a gente chegou nesse ponto, né, como que está a situação atual hoje em relação à conservação marinha, principalmente na zona costeira, é importante a gente entender também como que a gente chegou até aqui, né, até para nos ajudar a solucionar, né, alguns problemas. Então, a região costeira, ela só já tem um grande impacto, né? Eu assisti a palestra do Turra também, ele mostrou alguns dados, né, em relação a isso. É uma zona realmente onde moram mais pessoas, né? Durante muito tempo, né, o mar, o oceano serviu para isolar assim as populações, né, mas a partir do século XVI aí realmente essa barreira começou a ser quebrada e passou a ter essa troca, né, e chegar mais pessoas, não só mercadorias, né, pessoas, mas também culturas, conhecimentos, né, saberes e também problemas, né. Então, a zona costeira no Brasil, ela é muito larga e realmente ela a grande quantidade de pessoas gera uma transformação no ambiente, né? Ou seja, o que a gente chama de perda de hábitats, né? Ou seja, você passa a transformar o ambiente que está ao seu redor, né? Claro, essa é uma imagem do Porto de Santos, né? Que já tem acho que mais de 130 anos, se não me engano, mais. Então, mostra um pouco como se trata essa transformação, né? Então, a zona costeira, ela também tem uma importância muito grande pelo fato de ser o que a gente chama de écotono, né? Ou seja, um ambiente de transição. Você tem todo o bioma marinho ali e você vai passar a trazer essa energia, trazer essas espécies, trazer esses recursos, né? Essa interação junto ao ambiente terrestre. Então, geralmente, esses ambientes de transição, eles tendem a ser muito produtivos, muito peculiares, né? Então, não é diferente, né? Aqui no caso do Brasil, e essa transformação do ambiente, ela causa aí uma série de danos, não tanto direto e principalmente indiretos, né? Já que, como eu falei, a conectividade ecologicamente ela já é bastante estudada. Então, a partir do momento que você degrada um manguezal, você já está influenciando na praia, está influenciando no Recife e assim vai. Então, em resumo, assim, os ambientes costeiros geralmente têm um grau de ameaça a mais ali também pelo fato de estarem localizados em uma área de maior ocupação humana, e ocupação não é só morar, né? Toda aquela atividade, a questão do saneamento, enfim, tá? Mas estão mais vulneráveis também em função disso. E quais são esses hábitats, né, que ocorrem, né, nessa área costeira? Então, tem desde as praias, como a própria Mata Atlântica, né, principalmente aí no sul, né, no sudeste, tem a questão da Serra do Mar, né, onde essa mata chega até a praia, formando, né, costões rochosos, que são outros hábitats importantes. Temos dunas, né, mais aqui para cima, estuário, o manguezal, os marismas, né, as lagoas costeiras, lagunas. Então, todos esses são habitats fundamentais, né, têm as suas espécies particulares e que
e que são alvo, né, desse tipo de transformação, né, são alvo desse tipo da ocupação humana. Dentre esses ambientes costeiros, vou falar um pouquinho mais só dos recifes de coral, que acaba que é a área que a gente vem trabalhando. Os recifes, né, o que são recifes, pela definição, assim, qualquer estrutura, né, que venha até interferir na navegação, assim, pode ser classificado como um recife. Então, tem recifes, né, de arenito, tem recifes que podem ser rochas, tem recifes artificiais, né, como o afundamento de algumas estruturas, né, navios, esse tipo de coisa. E tem recifes que são formados, são construídos por espécies, né, vivas, né, por animais, no caso como é o caso do recife de coral. Essa imagem aí, por exemplo, é uma espécie de coral, né, que ela é um animal que vem crescendo, ele forma um esqueleto calcário, e esse esqueleto tem um crescimento, né, conforme as espécies vão morrendo, elas mesmas servem de substrato para outras espécies de corais estarem crescendo por cima, e assim, ao longo dos anos, essas estruturas vão sendo formadas. São muito antigos, né, muito antigos, e sempre o que vem nivelando eles tem uma influência muito grande ao nível do mar. Então, como o nível do mar é historicamente, né, no nosso planeta, ele tem uma variação. A gente também nota, né, os recifes também são monumentos assim geológicos, tem a parte biológica que o pessoal estuda bastante, mas na área da geologia também ele é alvo de bastante estudo. Então tem toda essa questão do nível do mar como era antes, como nas formações que a gente encontra hoje atualmente. Então, em relação aos recifes de corais, né, onde que eles ocorrem, né? Então, esse mapa, vocês podem ver, esse laranja, né, seriam os principais áreas onde ocorrem os recifes de corais. Então, a gente pode notar que ela ocorre exatamente na zona do tropical, entre os trópicos, né, entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio. Ali é onde se concentram, né, ali os recifes de corais. Aqui no Brasil a gente tem de norte a sul, né? Mas depois eu vou mostrar também, ela se concentra principalmente aqui no sul da Bahia, onde tem uma extensão da plataforma continental, porque o coral como um animal, o que ele necessita, né? Ele precisa de uma água, não pode ser muito fria, ou seja, uma água quente entre aspas, né? Mas uma água mais favorável, e também luz, né? Luminosidade. Além de uma área que não seja tão funda, né? Porque senão a luz também não chega. Então isso faz com que essas zonas, né, tropicais, principalmente no caso do Atlântico, que você vê mais na borda oeste aqui, né, do oceano, é onde tem a corrente mais quente, onde os recifes ocorrem. Bom, como eu falei, pensa que o mar, no caso, ele, né, quando você pensa no mar, vou até voltar aqui a imagem, em sua grande maioria do seu território, ele é como se fosse um deserto, né, de água, né? Assim, ele não tem muitas estruturas, muitos substratos onde as espécies possam interagir e se desenvolver. Então, tanto é que até qualquer objeto, né, em alto mar, assim, com o tempo ele vai levando vida, começa a aparecer, começa a crescer uma alga nele, essa alga vai chamar uma larva de peixe, um peixe menor, isso vai atraindo um cardume, então, assim, qualquer coisa, né, no meio do mar, a pesca, né, muitos pescadores fazem isso, às vezes você tem uma área, você coloca uma boia ali, um substrato boiando no meio em uma área mais profunda e eventualmente vai lá pescar, por exemplo, geralmente é uma área que atrai vida. Então, o Recife, ele é meio que um oásis dentro desse ambiente, né? Ou seja, esses animais, né, são vários. Existem outros organismos que também constroem, né, fazem parte da construção do Recife, como águas calcárias, por exemplo. Mas falando, né, do coral especificamente, que tem o Recife, quando se diz um Recife de coral, seria, no caso, recifes onde a maior parte da contribuição ou parte fundamental da formação dele é pelo crescimento de corais. Então, esses ambientes são realmente, né, o que se chama de hotspots, né, eles comparam
ou seja, agrega uma quantidade imensa, né, de espécies, né, uns dados gerais, assim, aqui em torno de, tipo, 25% das espécies de peixe, por exemplo, que existem no mar, elas vivem na área de Recife. E são comparados com a floresta tropical, por exemplo, nessa questão de biodiversidade, né? Seja pela quantidade de espécies, seja pela grande, principalmente a quantidade de interações, né? Quando você diz que você tem muitas espécies num lugar, isso significa que você tem o que a gente chama de teia trófica, ou seja, a relação entre elas, né? Uma que come a outra, enfim, como se diz, outra que usa para reprodução, a desova da reprodução serve de alimento para outro organismo, e assim sucessivamente. Quando você tem um ambiente com muitas espécies, muito rico, você tem o que a gente chama de teia trófica, bastante complexa, bastante intensa, né? E isso é uma riqueza muito grande em termos tanto de elementos químicos, por exemplo, quanto de o que a gente chama de resiliência, ou seja, ajuda, mostra que é um ambiente saudável, faz com que o ambiente consiga resistir mais a momentos de estresse, né? Ou outro tipo de anomalia, né? Então, por isso que se fala muito da biodiversidade, você conseguir manter um número alto de espécies assim no ambiente, porque conforme você vai perdendo essa biodiversidade, essa teia vai ficando mais enfraquecida e, consequentemente, fica fácil dela simplesmente deixar de existir ou, enfim, entrar em colapso. Então, os recifes têm esse papel, né, aqui nas imagens você vê como ele cresce, né, essa aqui é uma espécie endêmica do Brasil, por exemplo, do Sismilia hart, e essa estrutura serve de abrigo para algumas espécies, serve de área de reprodução para outras espécies, e, enfim, de substrato para o crescimento, né, para esponjas, lírios do mar, outros organismos, além de construindo todo esse sistema, quanto maior ele, né, mais espécies consegue abrigar, mais biomassa, como a gente chama, consegue sustentar. Como eu falei, ele também é uma estrutura geológica, ou seja, ele não é estudado só pelo pessoal mais da biologia, ou enfim, também geologicamente ele traz todo um histórico. Esses testemunhos, sabe, são feitos em rochas, é feito no gelo, onde você perfura ali até certa profundidade e tira como se fosse um canudo, assim, né, de uma amostra temporal ali, e dali você tira várias informações. É feito também em recifes, né? Tem gente, né, que faz esses testemunhos em áreas recifais e ali você consegue identificar uma série de eventos ao longo da evolução do planeta. Pra vocês terem uma ideia, o desastre de Mariana, do Rio Doce, né? Ocorreu, acho que vai fazer 5 anos já. Já sai em assinatura de esqueleto de coral, né? Assim, tem um professor da nossa rede de pesquisa que trabalha no Rio de Janeiro, o Heitor, e ele fez um testemunho de uma colônia e está lá, e tem assinatura, vamos dizer assim, de metal pesado, e bem no mesmo ano, por exemplo, que ocorreu o desastre ali. Então, assim, são né, só para dizer que também são estudados de diversas outras formas, muito relacionada à indústria de farmácia, sabe, de compostos, assim, tem remédios tem princípio ativo, se eu não me engano, não me engano é para herpes, cara, tem de um coral mole, da orelha de elefante, enfim, tem todo um potencial farmacêutico aí também dentro, assim como a floresta, né? O Recife também traz esse banco de substâncias químicas aí também, que a gente ainda tem muito que aprender sobre elas. E em relação à interação com o ser humano, enfim, quem faz parte de várias culturas, né, que vivem perto do mar ali, tem essa relação com o Recife, né, principalmente através da pesca. Aqui no caso no sul da Bahia, assim, né, em alguns locais você tem até casas ainda, você acha casa que tem coral na parede, assim, o pessoal arrancava os corais e misturava com óleo de baleia, com cimento, não sei, tem umas casas aqui na região ali de Abrolhos, por ali, que são feitas ainda com essa estrutura, assim, é bem interessante, assim, até o Wi-Fi, assim, não passa pela parede, assim, então
tão espessa, enfim, tão densa que é a estrutura. E, bom, e aí, assim, a gente fala desses ambientes, né, todos separados, que geralmente é como a pesquisa começa a estudá-los, mas hoje a gente já sabe que eles ocorrem assim, né, todos juntos, né, tá todo mundo junto aí no ambiente natural, ou seja, você tem a Mata Atlântica chegando aqui por cima, você tem a praia, você tem o manguezal também que vem numa desembocadura de rio, você tem o próprio estuário, né, as espécies que ocorrem ali sazonalmente também vão ocupar as praias. Logo, na sequência, você tem também recifes. E esses ambientes, por mais que a gente estude separadamente e tente entendê-los dessa forma, hoje a gente já sabe que já chega num ponto de tudo que você vai estudar, que você vai avaliar, você já tem que considerar toda essa conexão com o continente, com os outros ambientes, né? Isso porque fica claro que quando você está impactando você tá impactando todos, né? Então, essa é uma... hoje já se vê mais dessa forma, né? Por isso, né, como eu falei de conectividade, essa imagem é mais para mostrar que realmente o que ocorre no meio do continente, ele vai ter um impacto na costa, tá? E o que ocorre no oceano também, essas mudanças climáticas, assim, certamente vai ter um impacto no interior do continente, seja ele onde for. Só para vocês, acho que vocês já ouviram bastante falar que o oceano que regula o clima no planeta e tal. E realmente, não sei se, né, se vocês já se perguntaram como e tal, né, no caso da oceanografia isso é mais claro, mas, enfim, o clima, por exemplo, aqui é tropical, né, onde tem os corais, porque, por exemplo, o oceano que liga, né, e todos os continentes, né, os continentes são praticamente ilhas ali, ele tem os giros, né, das massas de água, ou seja, aqui no Atlântico Sul a gente tem o oceano, tem uma corrente que, de forma geral, ela tem um giro anti-horário no hemisfério sul e horário no hemisfério norte, né, como engrenagens assim que vão se, se alimentando. E como a zona mais quente do planeta é essa zona perto da linha do Equador, essas correntes, quando passam por ali, elas se esquentam, e aí no caso do Brasil, como esse giro do Atlântico Sul ele é anti-horário, então ela se aquece lá em cima, então ela desce quente pelo Nordeste, vai descendo pela costa brasileira, vai se resfriando, né, até chegando no sul, mais para baixo, chega na Argentina ali, Patagônia, já chegando perto do giro do Ártico ali, ela já se resfria e sobe gelada ali pela costa da África. E vem voltando até a linha do Equador para se aquecer novamente e fica fazendo esse giro, no caso do Atlântico Sul. Então, por exemplo, por que a gente, se eu pego aqui, eu estou aqui na Bahia, né? Eu tenho Mata Atlântica, eu estou num clima aqui tropical, se eu traçar uma linha reta ali até a África, como você acha que vai ser um ambiente lá? Você está ali levando radiação solar do mesmo jeito, né? De uma maneira similar, mas só pelo fato da corrente que passa lá ser gelada, né? Você tem um deserto ali, você não vai ter chuva, né? Você vai ter a umidade do ar vai ser totalmente diferente. Então, e você vê o ambiente, você tem a parte marinha bastante rica, né? Mas você pega a parte continental, ela já tem um perfil totalmente diferente daqui. O que eu quero dizer com isso? Esses padrões de giros do oceano, eles são muito regulados tanto pela energia, pelo calor que chega do Sol, mas pelos padrões também de temperatura das massas d'água oceânicas. Então, quando fala que o oceano regula o clima, um pouco é pelo padrão que existe hoje. Se você tiver qualquer mudança nesse tipo do giro, por exemplo, dele vou fazer uma coisa bem catastrófica, né? Se ele parar de girar para um lado e começar a girar para o outro, por exemplo, você imagina uma catástrofe que né? Acho que isso aí não tem risco de ocorrer, né? Eu espero, mas só para dar um exemplo do papel que o oceano tem, ele não se limita à área costeira, ele realmente a entidade, vamos dizer assim, que gere os padrões ecológicos de hoje. Então, esse lance da conectividade é fundamental, né? Ou seja, hoje a gente fala para proteger um recife de coral, antigamente se falava, você não pode pisar em cima do coral quando você for no recife, ou você não pode pegar um animal do recife e levar para casa e tal.
hoje a história o negócio é muito mais, como se diz, é muito mais embaixo ali, né? Tipo, você, para proteger o Recife de coral, realmente você tem que falar de resíduos, né? Da emissão de resíduos, do padrão de consumo, você tem que falar de agrotóxicos dentro das bacias, né? Lembra que tudo que ocorre ao longo de uma bacia hidrográfica, ela vai parar no continente, vai parar no mar, né? Então, a Bahia, por exemplo, aqui onde tem a maior biodiversidade de corais, ela tem um dos maiores litorais também, né? Cheios de rios e atividades, né? Muitos dos rios, por exemplo, que o Buronhem, que deságua aqui do lado, ele nasce em Minas Gerais, por exemplo. Então, se você causa um desmatamento numa área, né, ao longo da bacia, assim, né, não respeita a questão da mata ciliar, por exemplo, você aumenta o assoreamento, ou seja, a vegetação ela deixa de segurar, de reter sedimento, e quando você retém sedimento, está retendo contaminante, está retendo nutrientes, e qualquer impacto, né, que você faça lá, qualquer negligência nesse sentido, não tenha dúvida que ela vai chegar na costa, né? Então, a maioria dos nossos recifes são costeiros, e qualquer impacto, assim, a gente nota aqui, às vezes nem está chovendo aqui, mas você vai lá no Recife e a salinidade baixou, porque aí quando você vê é porque não está chovendo aqui, mas ao longo da bacia ali em Minas, por exemplo, foi uma semana de muita chuva e tal, e a gente nota aqui, por exemplo, uma mudança no padrão dos peixes, por exemplo, desce mais peixe do rio, ou até a questão da salinidade. Então, assim, hoje, para se proteger um recife de coral, assim como para proteger uma floresta e tal, você tem que levar todo um padrão de consumo, né, todo um padrão de atividades em consideração, né? Não é só mais aquele, né, não, né, arranque uma árvore ou não. Realmente são padrões sociais assim que precisam ser revistos, né, e adequados. Sobre essa questão da conservação, né, como que anda hoje a conservação da nossa região costeira, né? Bom, aqui esse é uma imagem que eu peguei no site do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, ações prioritárias para conservação e tal. Bom, você vê que é, é tudo extremamente alto, né? Isso não quer dizer que a importância, né, biológica. Isso não quer dizer, se você vê que tudo exige um alto grau de, de, de preservação, de cuidado, é justamente porque a ameaça é grande, né? Não quer dizer que que a área está sendo bem protegida, não. É uma informação que traz, na verdade, que tudo está muito ameaçado. E realmente está, né? Eu vou falar daqui a pouco também os efeitos que a gente já sente em relação às mudanças climáticas. Mas o que eu quero dizer é que no papel a gente né, atua de alguma forma assim, já identifica problemas e tal, mas assim como muito, né, se fala na questão do COP27 aí, é, já está demorando para alguns passos já serem dados, sabe? Pensar em metas, pensar em estratégias realmente é importante, mas já se pensa nisso há muito tempo e então é importante que agora as coisas passem a serem terem uma coisa mais passar para uma outra fase, né? Uma fase de realmente adotar aquilo que se prega, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer, essa imagem é mais para mostrar que as áreas onde ocorrem os recifes, elas já são reconhecidas, né, legalmente como áreas prioritárias aí para conservação. Existem várias unidades de conservação, né, no Brasil. Eu vou falar das principais ali que eu acredito que contemple a questão de recifes realmente de coral. Tentar, né, falar bem rapidamente assim. Esse é o parcial do Manuel Luiz, ele fica ali para cima do Maranhão. Essa é uma área super inóspita, é uma área de prioritária, né, do Plano Corais, do Plano de Ação Nacional. É um parque estadual marinho, né? Ele é conhecido aí também como Triângulo das Bermudas brasileiro, porque são elevações bem perto da quebra do talude, assim, ou seja, bem afastado da costa. E essa região do Ceará ali, Maranhão, você pega essa corrente que eu falei que vem do Equador e passa a desce quente assim pela costa brasileira, ali ele está bem perto da curva onde ela começa a descer. Então, realmente são correntes muito fortes, você tem muito vento ali,
Então, é uma área que, assim, é o segundo lugar que tem mais naufrágio no mundo, assim, ele só perde realmente para Bermudas ali, mas ele tem uma estimativa aí de mais de 200 naufrágios ali na região, então, assim, é um lugar meio carregado, assim, o pessoal que vai mergulhar lá, enfim, muita gente já morreu ali. É, e ecologicamente é um lugar importante, porque entra naquela história do oásis que a gente falou, né? Você tem ali numa região é, mais, né? Onde não tem muita estrutura, você tem essas elevações. Então foi criado um parque estadual marinho, é, e, e é como uma das áreas prioritárias aí para preservação. Agora é aquilo, você voltando na questão da unidade de conservação, né? Só para você ter uma ideia, que antes do GPS, por exemplo, era super perigoso chegar lá, assim, porque realmente o risco de naufragar, enfim, de colidir ali no meio do nada, numa região que é de difícil navegação, era muito alto. Então, assim, você cria uma unidade de conservação ali, por exemplo, como você acha que vai funcionar a fiscalização, por exemplo, né? Então, assim, tem coisas que a gente mostra um pouco dos desafios que é a conservação marinha no Brasil, né? Então, ou seja, isso quer dizer que não adianta criar uma unidade de conservação? Não, adianta, realmente é o primeiro passo, né? Mas ela não tem muita coisa, né, a ser feita depois desse primeiro passo, né? Você só criar uma unidade de conservação, ela não, como muitas no Brasil, né, dificilmente poucas delas têm um plano de manejo, por exemplo, que é justamente o documento que rege as regras do que pode e o que não pode fazer, por exemplo, dentro da unidade. Então, esse é o parcial do Manuel Luiz, tá? Outro também bem conhecido, o Atol das Rocas. Os atóis, eles são de origem vulcânica, né? É um vulcão que, com elevação do nível do mar, essa parte mais rasa teve uma formação de recifes. Ele é o único atol do Atlântico Sul, né? É um dos menores do mundo também, ele não é muito grande, se não me engano, o perímetro dele é coisa de, acho que se não me engano, é menos de 10 quilômetros, acho que tem uns 7 quilômetros. Tem uma base de pesquisa ali, né? Ele é uma reserva biológica, a Rebil, ela foi a primeira também criada, também é a área que naufragou muita gente aí, né? Na época do descobrimento, acharam, o pessoal, né, encontrava até ossada humana, esse tipo de coisa lá, assim, porque, enfim, foi outro lugar. Isso aí já aparecia é conhecido há muito tempo, né? Tipo, você viu, tá aí, em 1881 fizeram o primeiro farol lá aí, mas, se eu não me engano, aquelas primeiras cartas náuticas, assim, de 1500, assim, já constava Atol, Fernando de Noronha, essas formações já eram conhecidas. Como eu falei, os recifes, eles atraem muita vida, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Que nesses locais que passam a ser preservados, tal, atrai muita assim, a pesca, ela e difícil fiscalização, a pesca é um dos impactos, né, grandes nesses locais, porque realmente você tem muita vida, você vai atrair pescador num ambiente que é muito difícil de ser fiscalizado. Mas, enfim, esse é o Atol das Rocas. Tem Fernando de Noronha também, que é um parque nacional, é, que é um arquipélago ali, né, de 21 ilhas, mas basicamente, acho que mais de 70% da área do parque é essa ilha principal. Ele foi criado em 88 e em 2001 ele foi decretado pela Unesco como patrimônio natural, né, da humanidade. Noronha também tem algumas formações, tem espécies de recife de coral, atrai uma vida marinha fantástica, né? O parque, geralmente parques, eles são voltados principalmente para o lance do turismo, né? Noronha, eu não sei como é que ele faz a questão da pesca, tem áreas que não pode pescar e tem áreas que é permitido. Mas o turismo realmente é algo que é bastante, o que garante uma sustentabilidade, por exemplo, desse tipo de unidade de conservação. A gente tem acho que a maior unidade de conservação marinha, né, no caso do Brasil, que é a Costa dos Corais, né, a APA Costa dos Corais, ela pega dois estados, né, pega o sul de Pernambuco ali e Alagoas, é onde tem Maragogi, por exemplo, né, com um ponto famoso do turismo. Também altas formações recifais, tem a questão do peixe-boi, né, tem toda a fauna acompanhante de recifes, né, dentro dessa grande diversidade, você inclui também a macrofauna, assim.
Então, a Costa dos Corais também foi criada em 97 e foi uma região, por exemplo, dentre os impactos ali, você vê a questão do óleo de 2019 foi um lugar que chegou muito, muito mesmo. Então, enfim, mostra que não é porque tem a unidade, né, esse tipo de impacto, por exemplo, não respeita a legislação nesse sentido. A gente tem o Parque do Recife de Fora, que é aqui onde a gente atua, aqui na região de Porto Seguro. Também é um parque, nesse caso, é municipal, tá? Ou seja, a gestão ela é feita pelo município. Quando você fala do Parque Nacional, a gestão é federal, né? Normalmente é feita pela ICMBio. Aqui não é feito por funcionários, né, indicados pela Secretaria de Meio Ambiente. Esse é um parque que a gente, enfim, atua bastante. Ele é desde 97 e ele, por exemplo, tem uma curiosidade que aqui é uma área de território indígena, né, Pataxó. E os parques, eles não permitem a pesca. É diferente de uma RDS, que a gente chama Reserva de Desenvolvimento Sustentável, onde é permitido ter pesca, né, ou outras atividades. O parque geralmente é turismo e pesquisa, basicamente assim o que é permitido. Ou seja, não pode ter pesca. E a região, naturalmente, é uma região super tradicional da pesca, principalmente a pesca do polvo. E parte da comunidade indígena aqui, particularmente de Coroa Vermelha, né, das aldeias ali de Coroa Vermelha, alegam o uso tradicional do lugar, né, para pesca do povo. Então, tem esse conflito, né, aqui na região, não há, já teve mais, né, hoje, assim, a gente que faz monitoramento, realmente você vê, né, o pessoal pescando lá. Hoje, pelo menos, tem um diálogo que busca tentar regulamentar isso, ver quem realmente é pescador, né, tradicional e tal, para tentar regularizar isso, né, mas é um desafio também, porque a legislação realmente não permite, aí você fica naquela de pô, mas se eu liberar aqui, tem todo um contexto que pode justificar isso, mas você vai começar a abrir premissas para outros locais. Na verdade, existem outros parques, né, na Amazônia, por exemplo, que já conseguiram regulamentar a pesca dentro dele. Mas aqui, como é uma área de pesca também, pesca artesanal muito forte, né, ou seja, Porto Seguro viveu da pesca durante muito tempo antes do turismo dominar, até pela região dos Abrolhos, ou seja, onde tem Recife tem peixe, tem vida, então tem pescador também. Os pescadores também já ficam com esse alerta, bom, se vai permitir, se vocês vão liberar para os povos indígenas, então eles também já sinalizam como, então, eu também, minha família também, por gerações também pesca lá, então como é que fica? Ou seja, nós que participamos dos conselhos desses locais, são tipos de questões que você tem que lidar, né? E só para trazer exemplos, né, de situações, de desafios das unidades de conservação brasileiras, no caso que envolve o Recife. Aqui também temos a Resex Corumbau, Resex, ou seja, a reserva extrativista, isso ela, além de garantir a biodiversidade, ela também tem a função de garantir um estilo de vida, né, um modo de vida tradicional, que no caso é da pesca ali na região, com pataxós também, muita comunidade quilombola. Então, ou seja, é permitido pesca. É um lugar incrível, né? Assim, tem uns recifes assim muito bonitos. Qual que é a diferença da Resex, ou seja, dessa categoria de unidade de conservação? Ela tem um conselho deliberativo, assim como algumas unidades de uso sustentável, como a RDS, né, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e a Resex, elas contam com um conselho deliberativo. E isso é uma ferramenta também, por exemplo, uma categoria que faz uma diferença muito grande. O que é o conselho deliberativo? Esse conselho, que é formado pelos membros da unidade, né, no caso da Resex, pelos comunitários das diferentes aldeias, junto com o ICMBio, junto com entidades do terceiro setor, né, o Coral Vivo participa do conselho, a Marinha do Brasil, agentes de turismo, secretários de meio ambiente. Essa Resex também ela pega 2 municípios, pega Porto Seguro e pega o Prado ali também. Então, esse ambiente de discussão, ele tem o poder de decidir o que pode e o que não pode lá. Vamos dizer assim, você cria o plano de manejo e você pode dizer assim, as atividades que venham gerar comerciais, vamos dizer assim,
elas têm que passar por um crivo da comunidade tradicional, né? Ou seja, por exemplo, Caraíva, que é um destino super famoso aqui, ela está inserida nessa Resex, por exemplo, e quase ninguém sabe. Ou seja, então, agora que Caraíva, eles estão começando a ter, eles nem, o pessoal lá mal participava das reuniões, assim, do conselho, mas agora que Caraíva está tendo uma super exploração ali, e eles estão começando a ter problema, tem uma pressão social ali de mais gente chegando de fora com lancha, por exemplo, para fazer passeio, até coisas simples mesmo. A própria última reunião, o pessoal falou sobre a canoa havaiana, né, que é um super interessante, uma atividade que vem crescendo bastante no Brasil. Lá em Caraíba, por exemplo, vem um cara de fora, se não me engano, até um rapaz de São Paulo, levou uma canoa para lá, queria começar a atividade comercialmente, aí o pessoal já vetou, ou seja, para ter, só que todo mundo queria remar também, então chegaram, só para vocês terem uma ideia, aí o cara vendeu, né, o pessoal ele acabou vendendo a canoa dele para membros da comunidade, jovens da comunidade, começaram a assumir a questão lá. Então, assim, esse conselho deliberativo faz uma diferença grande na questão de defesa do território, vamos dizer assim, e que ajuda um pouco segurar um pouco as pressões de fora, que realmente, principalmente na pandemia, muita gente, a especulação imobiliária, pelo menos aqui na região, assim, foi muito forte. E as áreas onde tem esse tipo de ferramenta, né, de gestão, elas conseguem se proteger um pouco melhor do que áreas, por exemplo, que a Arraial da Ajuda que não tem, que realmente você vê bastante coisa que não é saudável, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Temos o Parque dos Abrolhos, que também é bem conhecido, né? Aí sim, você tem aí um acervo aí de biodiversidade fantástico, ou seja, é uma área onde a plataforma continental do Brasil ela se estende até muito assim para, não sei agora, talvez 60, 70 milhas para fora, né? Para leste. E, ou seja, você tem uma plataforma rasa que recebe luz, vamos dizer assim, durante muitos tempos. E ali você tem uma série de formações coralíneas e, além de tudo, né, tem a área visitada por baleias e tal, uma série de naufrágios também, né, em função das estruturas que durante, né, a época afundou muito barco já. Mas, enfim, é um parque que abriga muita vida, muitos ambientes recifais. Tem o tal dos chaperões, que é uma estrutura de coral assim que só existe lá. Então é fantástico, né, para quem gosta de mergulhar. Você é realmente um lugar único. E o que é muito interessante lá que eu ia falar é esse fenômeno de transbordamento da pesca. Ou seja, quando a gente fala de unidade de conservação que fala de criar uma zona que a gente chama de no-take, ou seja, uma zona que é proibido mesmo, assim, qualquer atividade, seja por quem quer que seja, a gente defende muito isso, falando que essa zona ela acaba criando vida, né? Gerando indivíduos e permitindo que eles cresçam de maneira que eles vão passar a sair dessa área e ocupar as áreas em volta. Ou seja, e isso para a pesca já tem vários resultados. No Brasil, ainda a gente já tem algumas zonas dessas, mas assim, lá fora, assim, em outros países, você já tem muito dado confirmando esse transbordamento, ou seja, como que a pesca ao redor dessas áreas que são realmente protegidas, quando elas conseguem ser realmente isoladas, como que a pesca em volta também aumenta. Então, isso é muito legal. E aqui no Brasil, em Tamandaré, se eu não me engano, eles têm, dentro da APA lá, Costa dos Corais, eles têm essa experiência lá e tem essa parceria com os pescadores de você realmente respeitar aquela região, de não ter pesca realmente lá e você começar, em 2, 3 anos, você já começar a perceber que a pesca está aumentando em volta, graças a esses locais aí. E em Abrolhos você percebe muito isso. Quando você mergulha, geralmente em áreas, de forma geral, assim, onde tem pesca, os peixes realmente são principalmente peixe, né, de interesse comercial, é mais difícil de ver. Você até quando mergulha você vê, mas ele já está indo se esconder, já está saindo debaixo da pedra indo para outro lugar. Então é o bicho que assim, quando escuta o barulho do barco, você sabe até que deve ter peixe lá, peixe grande, mas você quase não vê porque eles são, enfim, já tem medo do homem, né? E lá em Abrolhos é incrível assim, porque os peixes, por o fato de não ter pesca,
e como tem uma base da Marinha lá, então isso tende a ser mais respeitado, tem uma interação muito boa assim, com o peixe, fazer imagem de peixe, por exemplo, assim, você vem cardumes assim que não estão nem aí para você, assim, vem, né, vem em cima, é bem interessante, assim, mostra um pouco como, e sem dúvida nenhuma é uma região que contribui aí, se não me engano, com mais de 10% da produção pesqueira do país, né, ou seja, então você tem a área de proteção e não tenha dúvida que o que está bem crescendo e vem progredindo ali, ele vai servir aí de recurso também para quem, né, quem está pescando em áreas próximas. Próximo ali também tem a APA Ponta da Baleia, que é outra unidade de conservação, também na mesma região, né, que também só é uma unidade diferente, né, no caso é uma área é uma APA, mas é outro ambiente que também tem o Passo das Paredes, tem vários ambientes recifais aí que abriga, né, bastante vida marinha aí. Temos também a APA dos Recifes de Corais, no Rio Grande do Norte. Essa APA é o tal dos Parrachos de Maracajaú, né, que são uma série de formações recifais ali próximo de Natal. Na verdade, pega mais os municípios ali de Rio do Fogo, né, todos mais para o norte do estado. Também tem a questão do mergulho como turismo, né, e lá, no caso, coloquei um exemplo dele porque, além de ser uma área recifal que sofreu bastante com o branqueamento, ele já teve caso de, está tendo recentemente o caso de problema com espécie invasora. Ou seja, tem o coral-sol, que é um coral invasor, né, que já na década de 80 já foi identificado aqui no Brasil, tem bastante no Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui na Bahia tem em Salvador e tal, aqui em Abrolhos, na região dos Abrolhos ainda não chegou, né? Isso é uma questão super importante, super interessante, mas, enfim, ele é muito ligado a substratos artificiais, né? Ou seja, aqui existem, agora está se falando pouco, mas existe uma pressão muito grande para estar afundando o navio aqui, para visando o turismo, né, de mergulho e até a pesca mesmo, né? A gente sabe, o pescador sabe que esse tipo de coisa realmente atrai peixe. Ele não gera muita produção de vida, mas ele agrega vida, né, que está em volta ali, passa a ocupar ali também. Só que para a espécie invasora é um perigo enorme, assim, então a gente tinha muito medo disso ocorrer aqui, porque ele já ocorre em Salvador, né, em regiões próximas, né, tem aqui embaixo também no Rio de Janeiro, e aqui ainda não chegou, e é um coral, assim, os corais são animais que ele tem uma fase ainda que ele se move, vamos dizer assim, que é a fase de larva, mas depois que ele se assenta no local, ele vai ficar ali a vida inteira. Então, a competição dentro de um recife geralmente é por espaço. Dentre as características dos nossos corais, o Brasil ele tem muita espécie endêmica, ou seja, as nossas espécies, você vê que no Atlântico Sul tem só a gente ali, eles passaram por um processo de evolução diferente dos corais do Indo-Pacífico ali, né, da Indonésia, Austrália, são regiões que têm um número de espécies muito maiores, né? Enquanto a gente fala de 40 e poucas espécies no Brasil, lá você vai ter centenas, tá? Sei lá, 500, 600. Então só que assim, esse é um número reduzido de espécies aqui, por outro lado, grande parte é endêmica, ou seja, só ocorre aqui. Então, e tem características muito diferentes das espécies de outras regiões do mundo. Uma delas é o crescimento, tá? Então, os nossos corais crescem muito lentamente, comparado com corais, vamos dizer assim, gringos, né, de fora. Quem tem aquário de coral, não sei se alguém tem, mas você vê o coral crescendo ali, faz muda, às vezes tem até que né, tirar pedaços do coral que ele está crescendo, querendo sair do aquário. E coral, aqui no Brasil, o crescimento, assim, em 10 anos, ele vai ficar do tamanho não sei, do mouse. Nem isso, acho que vai demorar uns 15, assim. Então, tipo, o processo é lento, por isso que se fala muito da preservação em relação a isso. Eu só estou falando isso porque essa espécie invasora, ela tem um crescimento muito rápido. Então, nessa questão da competição por espaço, ela realmente, assim, é meio uma covardia em relação aos nossos corais. Então, ela é muito perigosa nesse sentido. Bom, principais ameaças, né? Como que a gente vê essa questão das mudanças climáticas nos recifes aqui no
no Brasil, principalmente aqui na nossa região. Cara, não tenha dúvida que a gente já sofre bastante com isso, assim, né? No caso dos corais, em 2019 houve um evento assim bem preocupante, assim. Branqueamento não sei se todo mundo já ouviu falar, mas um dos processos que falam em relação ao aumento da temperatura, das médias das temperaturas do oceano para os corais, é a intensificação do que eles chamam de branqueamento. O que é o branqueamento dos corais? A cor do coral, pelo menos das espécies construtoras, né, que contribuem para que é boa parte assim, uma parte considerável delas, ela vem de uma alga, de uma microalga que é chamada genericamente de zooxanthella, que ela vive em simbiose com o coral, ou seja, dentro do tecido do coral, ele cultiva essa alga lá dentro, né? Ele dá proteção para ela em relação a predadores, e essa produção fotossintética dela também gera matéria orgânica que o coral se alimenta também. Então, essa simbiose, essa zooxanthella, que tem vários tipos, né? Cepas, ela é responsável pela cor do coral. Quando o ambiente, a água fica muito quente, causa o que a gente chama de estresse oxidativo, ou seja, a intensidade de fotossíntese tende a aumentar, né? A temperatura é um catalisador, ou seja, né, você tende a com o aumento da temperatura, você tende a acelerar uma série de processos metabólicos, e a fotossíntese ela produz oxigênio, né? E o oxigênio ele dependendo do nível que ele está, ele se torna tóxico, né? Então, enfim, quando com o aumento da temperatura, muitas espécies de corais chegam no momento que esse processo fotossintético passa a ser prejudicial ao coral, passa a ser tóxico ao coral, e ele se livra dessas algas, né, das zooxanthella, ou seja, deixa de, né, expulsa elas do seu tecido, e aí o que você vê é o esqueleto dele, que é branco, né, o esqueleto calcário. Então, o branqueamento nada mais é do que... e assim, como essa produção, né, esse cultivo da zooxanthella, ele contribui para a alimentação e para a nutrição e para a saúde do coral, se ele fica muito tempo branqueado, né, ou seja, fica muito tempo, assim, meses, sem contar com esse recurso, ele vai... Quando ele está branqueado, já é um sinal que ele está mais fragilizado, e se ele passa muito tempo nessa condição, ele pode vir a morrer. No Brasil, em outros países, na Austrália, passou ali, já a mortalidade em função do branqueamento já é totalmente esclarecida, né? Assim, já é um dano conhecido enfim. No Brasil, a gente sempre observou branqueamento, só que ainda não tinha notado mortalidade em função dele, né? Os corais branqueavam no verão e voltavam, né? Assim que a temperatura começava lá para final de março, a temperatura começava a baixar novamente, eles voltavam para, né, se recuperavam e assim vai. Ou seja, o branqueamento sempre foi conhecido aqui também, sempre foi monitorado, mas nunca se considerou uma ameaça muito grande até 2019, porque assim você não notava a mortalidade, você notava o branqueamento, mas você não conseguia, não quantificava assim perdas significativas em função dele. E em 2019, por exemplo, já ocorreu assim uma perda de algumas espécies, assim, espécies importantes, espécies inclusive ameaçadas de extinção, uma pena bastante considerável, assim, uma perda, algumas espécies assim, pelo menos nas regiões que a gente monitora e falando com parceiros, né, que trabalham nessas outras unidades também, assim, teve espécie ali que teve perda assim grande mesmo, em questão de 80, 90% de cobertura. Essa, no caso, que perdeu mais, também é uma espécie que tem, por sua natureza, uma recuperação mais rápida, então a gente já vê ela se recuperando, mas outras espécies que não perderam tanto, mas perderam significativamente, coisa de 20, 30% da cobertura dos recifes, essas daí, até hoje, você ainda não vê uma recuperação efetiva, ou seja, hoje é uma ameaça real a questão do aquecimento dos oceanos para os corais brasileiros, que até então se considerava, por exemplo, como outra particularidade dos nossos corais é que a gente não tem uma água clara, límpida, como os corais de outros países, né, dessas ilhas oceânicas, por exemplo, que é aquela água super transparente. Isso faz com que ele se desenvolveu principalmente em função da luz, né? Essa questão com a zooxanthella e da fotossíntese realmente tende a contribuir mais para a nutrição dele.
aqui no Brasil, principalmente esses recifes mais costeiros, a nossa água não é clara assim. A gente tem muitos rios desaguando, ou seja, é uma água mais eutrofizada, ou seja, com mais nutrientes. Então, os nossos corais, ele depende, tem a relação da luz com a zooxantela, mas eles também são muito predadores. Eles também se alimentam diretamente do zooplâncton na água. Então, eles têm essa alternativa e também se julgava muito que, como a água era muito turva, sempre se considerou que isso era meio que como um protetor solar, assim, a gente protegia um pouco da radiação solar. Mas o que a gente viu, então assim, se tinha um pouco essa ideia antigamente que até alguns poucos anos atrás que nossos corais de certa forma não estavam tão tinham, vamos dizer assim, a gente tinha mais esperança em relação aos efeitos do aquecimento global sobre os nossas espécies. Mas isso já a gente já notou que realmente a gente tem muito que se preocupar, a mortalidade já foi identificada, já foi quantificada. Felizmente, de 2019 para cá, a gente não teve mais nenhum evento nenhuma onda de calor assim mais significativa, mas os estragos, assim, a perda de 2019, ela ainda não está longe de ser restaurada, pelo menos nos ambientes que a gente monitora, ou seja, já se sente, o problema da mudança climática já para os recifes de coral já é uma ameaça estabelecida. A questão do aquecimento da água do mar, né? Com os pescadores, a gente também tem um trabalho legal com a pesca, e até no dia do pescador, né, dia de São Pedro, a gente conversando com alguns, eu achei muito curioso, assim, que puxamos esse assunto, né? Falou assim, e em relação às mudanças climáticas que se falam tanto, você já notou alguma coisa em relação à mudança climática? Já te causa algum prejuízo? Já te causa algum impacto? E foi muito interessante, assim, porque a gente falou, acho que com 6 ou 7 pescadores e eles falaram, cada um do seu jeito, mas a mesma coisa, cara. Eles falaram, sim, o que acontece hoje? Há uma instabilidade climática, né? Antes você tinha o clima era um pouco mais previsível, né? Você tinha a época de chuva, você tem a época mais de seca, você tem ali, para quem a pesca artesanal, principalmente aqui, é diferente de uma pesca às vezes que uma escala mais industrial, semi-industrial, que você tem uma embarcação maior, você vai para ficar vários dias no mar e tal. Aqui a pesca artesanal muito é daquele cara que tem uma baiteira que vai e volta no mesmo dia, que usa, né, explora as regiões mais próximas ali, é uma coisa mais artesanal mesmo. Então esse cara, com um dia de frente fria assim, com onda, com muito vento, ele não tem condição de ir para o mar, sabe? E todos eles falaram isso. Eles falaram assim, nossa, hoje a gente tem cada vez menos tempo, menos janela de tempo para ir pescar, ou seja, antigamente quando o clima era um pouco mais estável, ou seja, um pouco mais previsível, eles conseguiam ter uma rotina maior, ter uma produção pesqueira maior. E hoje, principalmente esses da pesca mais artesanal, é uma frente fria atrás da outra, e realmente até a gente que faz muito trabalho mergulhando, esse ano particularmente foi muito difícil de achar janela para sair para o mar assim, porque realmente você vê que cada ano está diferente realmente do outro e essa instabilidade no clima que foi relatado por eles, eu achei muito interessante assim todos falarem a mesma coisa e realmente corrobora um pouco o que a gente sente, né, empiricamente ali no nosso dia a dia. Então, a contaminação é outro fator, né, de ameaça. A gente viu a questão do óleo aí. Então, nos recifes a gente não achou muita coisa. O caso do coral, muito interessante. O coral ele produz um muco que ajuda ele a se proteger de poeira, né, do sedimento, né, que seria uma coisa que pode ser prejudicial, e também sobre a radiação solar. Então, a gente viu que com óleo, a gente fez até um trabalho que já foi publicado, quando chegou o óleo, a gente fez o teste para ver se o óleo ia prejudicar o coral ali, e foi muito legal que a gente viu que o coral ele se livra do óleo, então ele começa a produzir um muco quando você vê o óleo estava boiando assim. Então foi muito interessante. Ou seja, os recifes, no caso do óleo, a gente não notou muito impacto aqui, mas ao contrário do manguezal, né? Realmente os ecossistemas de manguezais realmente foi bem complicado. É bem complicado, né? Porque certamente até hoje tem óleo lá. Espécies invasoras também é uma ameaça, como eu falei, do coral-sol, né? Tem a questão do peixe-leão hoje também, então isso realmente é um problema. Aí, pesca e turismo predatório, esses outros impactos, né? Pesca e turismo predatório, falta de planejamento urbano, né? Questão do saneamento, desmatamento, dragagem, isso aí não são nem problemas, são ameaças que sempre ocorreram.
e elas continuam a ocorrer, né? Então, é um pouco isso que a gente comenta da mudança, né? Vamos dizer assim, de pensamento ou de tendência, né? Algumas coisas que ao longo dos anos vêm contribuindo para a degradação desses sistemas, elas ainda ocorrem da mesma forma, assim. Então, a questão do saneamento, por exemplo, eu moro em Porto Seguro, né? Tem toda essa riqueza biológica, aí você recebe bastante turismo, e Porto Seguro não tem uma política de resíduo sólido, cara. Então, eu não tenho coleta seletiva aqui, por exemplo, no município que eu moro, sabe? Com um monte de gente aqui, a gente querendo, né, contribuir com isso, assim, geralmente são pessoas que têm uma ligação com o meio ambiente, só que a gente faz uma pressão danada junto à secretaria, só que ainda não apresentaram nenhuma solução em relação a isso, né, por exemplo. Então, os planejamentos têm que começar mais a levar em consideração a questão ambiental, né? Nunca foi, vamos dizer assim, uma prioridade, né? Assim, mas cada vez mais isso está ficando mais claro, né? Que não adianta ignorar, né? Se a conta de luz hoje é mais cara, né? Se você tem racionamento de água, não tenha dúvida que isso é em função desse desequilíbrio, sabe? Desse negligenciamento, vamos dizer assim, com os ciclos naturais, né? Com todo o conhecimento que é gerado, né? A respeito disso, ele é ignorado, vamos dizer assim, em boa parte, não ignorado, né? Mas ele, quando você coloca lado a lado ali com quanto que o cara vai lucrar, ou enfim, com outras questões, ele não tem o peso que ele deveria ter, né? Então, isso é uma mudança, vamos dizer assim, também necessária, né? E dentro disso vai entrar uma das expectativas que eu falo, que é a valoração, né? Acho que o Turra falou um pouco disso, assim, de você colocar valor, né? Pô, quanto que vale um recife de coral saudável, né, cara? E de forma, né, que as pessoas também acreditem, é um cálculo difícil. Desmatamento, né, dragagens, como eu falei também, é algo que fala bastante de desmatamento hoje, né, mas é algo que é extremamente prejudicial, não só para os recifes, para a região costeira, como eu falei, em questão do assoreamento. Quando se aumenta o assoreamento, está aumentando também né, o problema do agrotóxico aumenta, porque aí você vai ter mais lixiviação para o rio, enfim. É algo que não deveria, né? Algo que tem que ser levado mais a sério mesmo. Em relação às expectativas, né, em relação à COP27, enfim, nossas expectativas em relação à conservação, bom, a gente, né, trabalha com essas esperanças, né, com essa resistência, assim, tentando trazer informação, tentando trazer recursos para a conservação marinha, tentando chamar a atenção de toda a importância que a gente vem comentando até agora. Então, assim, se fala muito hoje, né, você vê, o Brasil tem que ter um protagonismo maior no meio ambiente e tal. Pois é, você vê que é uma coisa bastante cobrada, né? Nossa, ou seja, e por quê, né? Você acha que, né, o mundo inteiro está preocupado com a nossa posição relacionada ao meio ambiente? Justamente por isso, porque eles têm noção do que a gente tem aqui, mais do que nós mesmos, né? Sabe da importância da floresta amazônica, sabe a importância, né, da água potável, sabe a importância Então, assim, e né, muita gente fala, o pessoal já destruiu tudo lá e agora está querendo dar pitaco aqui, né, cara? Mas é verdade, já destruíram, realmente sofreram bastante. Hoje sabem que a gente degradar aqui é problema para eles também, né? Então, não é que eles são bonzinhos, não, mas eles realmente aí vai da gente, né? A gente vai aprender com o erro deles ou a gente vai cometer os mesmos erros, né? Então, essa questão do protagonismo ambiental, acho que é importante. O Brasil tem que tirar, inclusive tirar proveito disso, valorizar mais o que é produzido aqui, sabe? Seja o agronegócio, seja, né, tipo, pô, faça de uma forma, né, agregue valor a isso, né? Tem que ser valorizado os nossos recursos, com certeza, e o preço que se paga para poder manter ele saudável realmente tem que passar esse custo para quem quer consumir o que é nosso, né? Então, eu acho que o protagonismo ambiental é a gente assumir um pouco, saber, né, reconhecer a importância desse tesouro que a gente tem e assumir um papel realmente protagonista nessas questões de conservação, né, nesses ambientes de discussão.
só para você ter uma ideia, agora falar que o Fundo da Amazônia vai voltar, né, e tal, mas esse dinheiro internacional ele é fundamental para um país que nunca tem um histórico de conservação assim de recurso. Quando eu falo de negligência em relação ao meio ambiente, assim, a importância que se dá é em tudo, é desde de recurso para se manter, né, uma unidade de conservação, por exemplo, que eu falei, tem muita coisa além, né, não adianta só você criar unidade, você tem que ter uma equipe para cuidar, você tem que ter recurso para lidar com os conflitos regionais, né, isso é desde dinheiro para conseguir fiscalizar, quanto para fazer uma reunião, quanto para comprar uma embarcação, né, quanto para ter um computador. Então, assim, hoje o que a gente vê cara, assim, vem sendo, nunca foi um exemplo assim, mas realmente, infelizmente, a gente vê muito sucateamento realmente nesses setores. E o que eu ia falar do dinheiro de fora, é que teve tem o GIZ, né, é um consórcio junto com a Alemanha, que, cara, teve um período que foi muito bom aqui na Resex Conumbal, exclusivamente, tinham 7 bolsistas, por exemplo, com esse tipo de recurso internacional, ou seja, fez uma diferença enorme nesse período lá. Então, isso e é um dinheiro que é, é bem interessante. Eu achei bem interessante, assim, para ser usado, tudo ele segue uma série de normas e realmente ele tem que fazer uma transformação. Isso não é só a gente vai depositar todo mês aí tanto na conta de vocês e vocês façam a gestão, que é um dos problemas da COP, né, que tem, você vê que muito se cobra dos países que emitem mais gases, né, os principais aí na China, Estados Unidos, se discute muito essa questão da compensação em relação aos países que vêm sofrendo, principalmente os efeitos do clima, né, aquelas ilhas que estão desaparecendo, enfim, em função disso aí. Só que essa transferência de recurso, eu até entendo você também assim, os países não ainda não, né, dizem que se comprometem, mas não passaram. Mas assim, esses países que vão receber os recursos também eles têm que mostrar que são capazes de estar gerindo isso aí, né? Porque, enfim, para o negócio funcionar, né? Então, essas políticas públicas integradas, né, como eu falei, a gente faz parte aqui também do Comitê de Bacias, então você vê, às vezes, uma lei que para o produtor rural ela diz uma coisa e para o analista ambiental ela diz outra. Então, às vezes, tem esse tipo de conflito que é legal, né? Assim, com algumas coisas que você vê que é essa falta de conectividade também, assim, de enxergar as ações de forma independente, né? Sendo que quanto mais esse conceito de que está todo mundo no mesmo barco, assim, de tudo tem que ser levado em consideração, desde a cadeia produtiva e com a questão ambiental, quando chega a legislação tem que absorver essa conexão também, né? Ou seja, as coisas a gente já passou dessa fase mais minimalista ali dessas análises individuais e hoje a gestão tem que ser mais integral, vamos dizer assim, mais ter mais essa conexão com os outros setores que direto ou indiretamente estão ligados com as atividades. Adaptações, né? Ações de mitigação de impacto. Então, isso é um pouco relacionado também ao que é discutido na COP, né, 27. Aqui no Brasil, tem a questão, se fala muito de restauração, né? A restauração de alguns ambientes é seria dessas ações de mitigadoras, mas isso para o Recife de Coral cara, é um baita de um desafio. Assim, a gente ainda não, particularmente, ainda não vê isso funcionando aqui, apesar de estarem chegando a Austrália, vamos dizer assim, que é uma escola antiga nisso aí, né? Que já perdeu muitos ambientes. Hoje já até começa a ver uma recuperação, mas assim, nunca adotou a restauração de Recife, por exemplo, plantando, né, fazendo fazendas de corais para replantio. Então, isso nunca funcionou porque, por exemplo, você vai restaurar uma floresta, ou vou restaurar um manguezal, né? Vamos dizer assim que você tinha uma área onde eram cultivado camarão lá. Foi desmatada, foi construído viveiro, você produzia camarão, pô, causou um impacto danado, fechar uma atividade, vamos restaurar esse manguezal. A coisa básica que você vai fazer é tirar a atividade né? Você não vai ter mais uma atividade de cultivo lá, você vai deixar o manguezal, se vai plantar mango lá ou não, ou vai deixar ele se recuperar por conta própria, outra história, mas assim, o estressor você vai tirar para poder recuperar, né? Quando você fala do Recife,
o que aconteceu em outros países e o que provavelmente já vai acontecer aqui, é isso, não adianta você ficar tirando o coral saudável de um lugar para tentar cultivar ele, para povoar um Recife que foi destruído, se, cara, o problema principal, que é a anomalia térmica, né, as ondas de calor que estão vindo cada vez com maior frequência, isso aí você não está combatendo, né? Então, assim, algumas atividades que vem chegando na cena tem um potencial talvez para o turismo, para outras coisas, mas para a restauração do ambiente recifal, ela ainda é balela aqui, assim, ela ainda não é que é balela, mas é que ela, o que a gente sabe, o que a história já mostrou, assim, porque não é uma coisa nova também, é uma coisa que já tem algumas décadas aí. O próprio Coral Vivo, no começo, quando tinha uma base em Búzios, investiu um pouco nisso, numa época, mas realmente nunca mostrou resultado, né? Então, para a restauração de ambiente recifal, a principal estratégia é realmente você manter áreas, né, livres aí desse série de estresses que eu comentei com vocês. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes se vende uma ideia de restauração que, assim, você não dá resultado, mas você pode servir de apoio, assim, no caso, não, a gente já está fazendo isso, então a gente pode causar esse tipo de impacto, e na verdade não funciona muito desse jeito. Bom, isso aqui é um exemplo da valoração que eu falei, né? Alguns ambientes mostrar, tentar botar no papel, mostrar para os gestores, né? Quanto que vale um ambiente saudável, né? Falei que, né? A série dos papéis que o Recife tem para o ambiente, por exemplo, proteção da linha da costa, de erosão, né? Quanto que é um metro quadrado aqui, por exemplo, numa área nobre aqui, quanto que o papel do Recife, né? Aqui mostrando que 97% da energia das ondas fica no Recife, né? Ou seja, deixa de chegar na praia. Enfim, são estratégias, né, que hoje se busca, né, essa valoração do ambiente. A gente mesmo tá buscando algumas pesquisas para chegar em alguns números aqui para nossa região. E em relação por último aqui, essa questão da conectividade, ou seja, né, como, né, são alunos, né, de engenharia, né, design, esse tipo assim, tudo isso tem como contribuir, né, assim, essa questão ambiental não tem muito muro, assim, para você ficar em cima, né, ou você vai estar ajudando ou você vai estar enfim, prejudicando. Como que eu digo isso? Desde materiais a serem usados, né, alternativas de materiais, a questão dos resíduos que são gerados, né, como poder trabalhá-los, né, levar tudo isso em consideração na hora de fazer um projeto, né, é, assim, isso em qualquer área, né, a gente pode, se quiser até fazer um exercício aí, fala, né, uma área, a gente brinca de como que pode ser feito de uma forma melhor, né, isso a gente vê alternativas, existe a tecnologia e materiais, né, que viabilizam muitas coisas, mas ele ainda tem uma crença, pouca gente ainda adota, né? Então, é meio que um estímulo mesmo, assim, né, para começar a ter esse outro olhar, né, que vai ser cada vez mais necessário, assim, para nossa sociedade, assim, como levar em consideração isso, trazer isso para o nosso dia a dia, trazer isso para o nosso trabalho, trazer isso para a nossa contribuição social, né, como que eu posso fazer uma coisa que seja mais limpa, que gere menos resíduo. Geralmente são coisas que tendem a trazer um lucro, ou tendem ainda, né, a trazer uma expectativa de mais médio prazo, né? Mais longo prazo, a gente ainda é muito imediatista, e isso é um dos principais problemas dentro dos nossos conceitos de desenvolvimento, né? Então, você quer investir hoje e quer lucrar amanhã, então a natureza não funciona dessa forma, né? Você vê o tempo que leva, né, para uma árvore crescer, por exemplo, né? E se você está com pressa, você enche de adubo ali, faz um enxerto, você vai ver que ela vai crescer rápido, mas o tronco dela não vai engrossar, ou seja, ela vai crescer, crescer e cair. Então, né, acho que a gente tem que evoluir um pouco nisso aí também, e qualquer área, qualquer lugar que você esteja do planeta, tem como você fazer parte do movimento positivo nesse sentido. E é isso. Desculpa, falei bastante demais, mas espero ter contribuído aí com o evento aí de vocês, e fico à disposição aí para contato agora, depois, do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Muito obrigado realmente pelo convite, espero ter contribuído aí com o evento de vocês. Carlos, muito obrigado aí por sua palestra, acho que cobriu bastante também o tema. E para os engenheiros aqui
é sempre uma novidade, às vezes eu ouvi esse tipo de assunto, porque não faz parte tanto do escopo de atuação, ou às vezes não diretamente, né? Tem os impactos indiretos se sentem, mas às vezes o profissional não conhece a ponta da linha, né, do que está acontecendo. Então, e é legal também para mostrar a riqueza que o litoral brasileiro e o litoral tropical como um todo guarda e que nem sempre é valorizado, né? Muito obrigado. Perfeito. Eu tenho uma Beleza. pergunta para você, antes da gente encerrar aqui, que Uhum. há uns meses, julho, eu tive a oportunidade de visitar Abrolhos, né? Eu fui mergulhar lá, e foi na época Legal. que saiu um artigo científico que havia sido descoberto um banco de corais numa região um pouco mais ao norte, aquele Banco Royal Charlotte, né? Acho que é o nome. Isso, Eu, eu perfeito. queria eu queria ouvir mais sobre que você falasse sobre a importância dessa descoberta, porque é uma área assim tão habitada, né, se for pensar do litoral, mas que ao mesmo tempo guardava essa riqueza que não se sabia, ainda não havia sido mapeada, né? Foi, não, que legal, cara. Realmente foi muito especial, né? Obrigado aí pela pergunta também. Essa região do Royal Charlotte, ela é uma região que ela é conhecida internacionalmente pela pesca esportiva, né? Você tem uma série, tem o marlin azul, você tem, né? Você tem uma série de espécies oceânicas que ocorrem lá. Assim como em Abrolhos, ela é uma extensão da plataforma que também vai lá para fora e volta. E logo em seguida a água já vai para 1.000 metros e desce mais, ou seja, você tem toda uma geografia que contribui para ser um lugar produtivo, assim, interessante. E realmente por algumas razões não se estudava lá, talvez porque a Abrolhos talvez ganhasse mais foco ali. E desde que eu entrei no Coral Vivo, eu entrei no Coral Vivo em 2017, eu já entrei com o pessoal falando, olha, a gente vai ter que explorar o Royal, tem que explorar o Royal Charlotte. A gente sabe que para pesca aqui na região é toda boa, grande parte do pescado vem de lá. E e aí, enfim, foi feito duas expedições. Eu participei da primeira, foi muito interessante mesmo, ou seja, acho que o Turra falou da importância dos rodolitos, né, dos bancos de rodolitos. Ali realmente é uma região, por exemplo, que nesse quesito ela é extremamente importante. Boa parte do banco é formado por bancos de rodolitos, que tem a questão do como é que fala? Do carbono azul, né, da absorção de, do excesso de CO2 na atmosfera, eles contribuem bastante assim como os manguezais, os rodolitos também, eles vêm sendo apontados como um dos ambientes que tende a fazer esse resgate. E, enfim, e aí, cara, foi muito legal. Essa primeira pegou bem a pandemia. Então, assim, a gente ia fazer com o navio da USP, né? O Alfa Delfim ia vir fazer uma expedição cenográfica mesmo completa. Só que deu a pandemia, então não conseguiu. Então, como a gente tinha que fazer, pela questão do contrato que tinha colocado que ia fazer, a gente foi muito legal. A gente pegou um catamarã e ficou lá estudando, descendo câmera em alguns pontos e fazendo alguns mergulhos ali de até 40 metros. E aí se encontrou muito rodolito, várias feições, e chegou a encontrar alguns recifes de coral ali que já deu aquela coisa, pô, pode ter realmente. Porque assim, como venha muito pescado de lá, tem muita pesca, é, tem que ter alguma coisa, tem que ter um ambiente rico, né? Um ambiente, se fala assim, para fechar a conta, né? Não vai ter um monte de peixe num lugar que não tem nada, né? Então, e aí nessa segunda expedição, chamou um mergulhador técnico, então, e cara, foi incrível, assim, você pegar pessoas que mergulham a vida inteira em vários lugares do mundo, assim, e o cara chegar e falar, meu, fiz o mergulho da minha vida, assim, é um negócio assim que você fala, porra, cara, essa eu não podia ter um filho pequeno, né, minha mulher falou, não, isso aí é perigoso, tu fica em casa, tu não vai não, mas a galera foi um trabalho muito especial, tanto é que pronto, está sendo discutido agora, por exemplo, a criação de uma unidade de conservação que contemple essa área, por exemplo, depois desse trabalho, porque são recifes, assim, é uma formação recifal, tem o Jequitinhonha, né, que é o rio que deságua ali logo quando termina o Royal. O que a galera viu é que provavelmente tem paleocanais, ou seja, quando o nível do mar era mais afastado, o rio continuava por ali. Então, quando o nível do mar subiu, esses canais onde corria, geralmente são ambientes de muita riqueza, ou seja, eles passam a ser colonizados, são vales assim submersos,
que realmente geram formações de grande riqueza biológica, e é o que acabou encontrando. Já se imaginava, né? Tinha essa desconfiança, mas realmente não tinha se visto. E foi incrível, assim. A gente está até tentando divulgar mais, assim, ainda não explorou ainda muito as imagens, né? As coisas foram descobertas aí, mas obrigado pela pergunta. Realmente é um ambiente muito rico, recém-descoberto, isso que é interessante, né? O oceano, o mar, ele é um ambiente, a galera compara muito, né? Você sabe o que você sabe do oceano, mas quase o que você sabe sobre o espaço, né? A gente fala, pô, não deve ser tanto assim, mas na verdade, cara, a gente sabe muito pouco, realmente. E você vê um lugar, como você falou, aqui do lado, em vários, um monte de gente, só que agora que realmente se foi, resolvemos, né? No caso do Coral Vivo, resolveu investigar pô, legal, que bom que se descobriu isso antes de, né, de sofrer algum tipo de pressão, ou seja, de se afundar navios, barcos ali, por exemplo, que era uma demanda do pessoal durante uma época, ou seja, ou qualquer outra coisa. Tem uma vantagem de ser um ambiente mais fundo, então, assim, esse problema do aquecimento da água, a gente também tem essa questão que pode ser que esses recifes, o que se espera, né, mais fundos, onde a água não tende a aquecer muito, eles sejam bancos genéticos, assim, ou seja, são recifes que provavelmente vão ajudar a povoar essas áreas mais rasas que tendem a ter uma perda de diversidade durante esse período, né? Enfim, mas é isso. Obrigado também pela pergunta, bem interessante. Realmente devia ter falado na apresentação, acabei deixando passar. Muito legal. E aí, o outro ponto, é que também, já que a gente está falando desses recifes aí de coral mais inusitados, vamos dizer assim, também houve a descoberta, já há um pouco mais de tempo, daqueles recifes de coral na foz do Rio Amazonas, né, que é uma região que não se esperava encontrar esse tipo de vida, né? Sim, inclusive, esse mergulhador que eu falei contigo, que falou que foi um dos mergulhos mais incríveis, foi o cara justamente que mergulhou lá no Amazonas e viu e descobriu ali, né? Na verdade, assim, na década de 70, se eu não me engano, já tinham indícios, já tinham até publicado que tinham recifes ali. Mas ali é uma área, e foi assim, chegou na hora, foi uma expedição até. A conservação também é um braço que tem as suas, com o tempo vem aprendendo a lidar com a coisa. Então ali é uma região realmente que tem uma especulação em relação à exploração de petróleo muito grande, né? Foi feito leiloaram, tem vários leilões feitos ali na região, então como já se tinha essa preocupação, foi feito todo também foi planejado, né? Não, vamos realmente investigar se tem coral ali, se tiver a gente tem que mostrar isso, falar, ó, não é uma área, né? Ali, é o que você falou, os nossos recifes é uma área que você não espera ter muito, você tem muita influência do rio, água doce, muito sedimento e tal, mas você tem, não é um recife super rico, você não vai ter muitas espécies, mas é um recife que certamente contribui ali para a socioeconomia ali do local, ou seja, e para coisas que a gente nem imagina, como a gente falou, a gente ainda explora muito pouco essa questão essa questão biológica e química que os recifes abrigam, né? Então, a gente está, como se diz, a gente está perdendo coisa que a gente nem sabe. Pode ser, então, é verdade, é outro ambiente que tem que chamar atenção, né? A Amazônia, né, de certa forma geral, não é à toa que o mundo inteiro fala dela, né? Enfim, é muito importante, não só para a gente, né? O planeta mesmo. Agora vamos nos encaminhando para o final. Muito obrigado Ah, por ter aceito o convite, Carlos. Foi um prazer ouvir você falar um pouco sobre esse assunto aí, que a mim particularmente interessa muito e também acho que espero que tenha agregado aos espectadores, né, um conhecimento. E convido todos a conhecerem o Instituto Coral Vivo, que é realmente uma instituição que eu tenho muito respeito. E é isso. legal, obrigado, Muito Leonardo, e obrigado. reitero o convite você também, né? Quem quiser vir para o Arraial da Ajuda, para Porto Seguro, quiser conhecer o projeto também, fique à vontade aí de entrar em contato e a gente tem o maior prazer de recebê-los. Tá Maravilha. bom? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom fim de noite aí. Tchau, tchau. Um Bom abraço a evento. todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.